Acabei de acordar agora e eu vou fazer esse vídeo para falar com você. Você que não consegue sair do pecado. Você vê que nos últimos dias, há uma grande batalha. Há uma grande movimentação no mundo espiritual. A movimentação tem um objetivo, a alma humana. Por quê? Porque a alma humana é muito importante para Deus. O inimigo ele não quer que o ser humano herde a vida eterna, porque ele sabe o que é viver no paraíso de Deus. Então ele não quer que nenhum humano vá para o céu. O que ele faz? Ele mostra o pecado para o homem e o homem cai no pecado e se acomoda, deita tranquilo a pecar contra Deus, contra o seu corpo e contra as pessoas. E chega um momento que o homem não tem mais força para abandonar o pecado. Eu já ouvi muitas pessoas e eu não julgo o motivo, mas eu não consigo entender. Quem já bebeu dessa fonte, como é que a pessoa pode cair no pecado? Eu não entendo e todos os dias eu digo, Deus me livra de desviar-se. Graças a Deus, nunca desviei, nunca parei de assistir os cultos, nunca parei de obedecer os pastores. Todo dia eu digo, Deus, para me ajudar. Irmãos, porque se o Espírito Santo de Deus tirar a mão, o que será de mim? Se o Espírito Santo tirar a mão da tua vida, o que será de você? Nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar nessa terra, para nos ajudar a fugir dos pecados dessa terra, para que o pecado não venha entrar no nosso corpo, para que o pecado não venha dominar o nosso corpo, porque já saímos do lamaçal. Já abandonamos a sujidade, não podemos mais voltar para lá. Agora nós já nos revestimos do novo homem. Já bebemos da fonte da água viva, que é Jesus Cristo. Aleluia. Não podemos aceitar o pecado dominar o nosso corpo. Que Deus nos ajude. Você que nunca se desviou, fica firme. Você que se desviou, você não blasfemou ainda. Há salvação para ti. Volte. A minha oração é que Deus te dê força para você sair do pecado, para você abandonar o pecado, para você se revestir do novo homem, para você entender que a eternidade é muito importante para ti e que você é uma alma e uma alma é eterna. Jesus já pagou o preço, mas você tem que fazer a sua parte para adentrar na vida eterna e tomar o seu lugar no banquete que Jesus Cristo preparou para os seus eleitos, para aqueles que obedeceram, para os seus filhos e filhas na eternidade. Não perca isso e também não perca o arrebatamento. Aleluia. Não perca o primeiro voo. Aleluia. Não deixa o pecado dominar o teu corpo. Aleluia. Você vê, o diabo ele fica irado, ele range os dentes quando vê que os filhos de Deus estão firmes e fortes, estão focados no propósito de Deus. Há uma batalha nesses últimos anos, uma batalha muito grande no mundo espiritual. Por quê? Porque é o tempo de colheita, Deus está salvando almas. E o inimigo não quer, ele quer lutar de todo o custo. Colocar a pessoa no pecado. Irmãos e irmãs, não aceitem o pecado no vosso corpo. Não aceitem que o pecado entre na vossa casa. Vocês têm que se separar, divorciar-se do pecado e abraçar a Jesus Cristo. Se aliançar com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. No livro de Efésios 4, 22 até 24 por aí, você medita. A palavra de Deus declara aqui: quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. O pecado é um grande engano, irmãos. O Espírito Santo, ele usa o seu apóstolo e disse: vocês devem renovar a vossa mente no Espírito e vos renoveis no Espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Deus te criou para ser justo, para ser santo. Então, você tem que se arrepender antes que você pague o maior preço, o preço da perdição eterna. Aleluia. Não aceite que o pecado reine no seu corpo. Aleluia. Não aceite em nome de Jesus, para que você não perca o arrebatamento. Aleluia. Para que você não perca a vida eterna, para que você não perca o banquete eterno com o Filho do Deus vivo e com os seus eleitos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não aceita o pecado no seu corpo. Você que está ouvindo esse áudio, talvez você está em pecado.
Talvez você está a pecar e você está consciente disso. E você sabe que Jesus pode te tirar do pecado. Mas você tem que querer, você tem que desejar sair do pecado. Não aceita abraçar o pecado, não se apaixone pelo pecado. Não se acomode. Não deixe o pecado te acomodar. Não adia para amanhã o que você pode fazer hoje. Aleluia. O primeiro passo é você reconhecer que você está em pecado. Que você reconheça também, você que não conhece ainda Jesus, que você reconheça que você é um pecador e que você precisa de um Salvador. Aleluia. E esse Salvador é Jesus Cristo. Aleluia. Você tem que admitir que você está em pecado, reconhecer. Aleluia. Que você vive em pecado e reconhecer que só Jesus Cristo pode te livrar, porque Jesus Cristo é o Senhor e você deve se arrepender. E se você se arrepender, Cristo te libertará. Aleluia. Porque essa é a missão de Jesus Cristo. No livro de 1 João 3,8 diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. O pecado são obras do diabo. Os vícios são obra do diabo. A fornicação são obras do diabo. Assassinatos, invejas, porfias são obras do diabo. Olhos gordos, obra do diabo. Aleluia. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Você tem que admitir, aleluia, que você está em pecado e que você queira sair desse pecado já, em nome de Jesus. Porque nem por força, nem por violência, mas é pelo seu Espírito, é pelo Espírito Santo, e porque assim está escrito. E você tem que querer, porque se você não quiser largar o pecado, Deus não vai fazer nada. Deus, ele tem poder para arrancar o pecado de si, mas você tem que reconhecer e admitir que você está em pecado e reconhecer que há um Salvador que pode livrar você. Aleluia. Você tem que querer sair do pecado. Você precisa de ajuda. Você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. Você tem que entender que o teu caso é grave. Jesus pode te livrar. Jesus pode te tirar dessa situação. Aleluia. Entenda que o que está em causa é a sua alma, a sua eternidade com Deus no paraíso. Busque a ajuda de Deus. Aleluia. Busque a ajuda de Deus e apoio de pessoas que querem o seu bem. Fica perto de gente que quer o seu bem. O inimigo, ele vai lutar com você. Ele vai lutar para você não largar o pecado. Mas você vai resistir firmemente e confessar o nome de Jesus, pedir ajuda a Jesus Cristo. Aleluia. A luta pela eternidade com Deus é um processo árduo, é um processo contínuo que exige resiliência para lidar com emoções, para lidar com desafios que surgem na vida de cada um de nós, que surge na vida de cada eleito, de cada ser. Aleluia. É uma batalha, porque assim está escrito que o reino de Deus é tomado à força e só os poderosos, isto é, os fortes, se apoderam dele. Todo dia o diabo vai apresentar pecado, vai mostrar pecado, mas nós devemos resistir o pecado, resistir, porque o diabo é ladrão. Jesus disse que ele é ladrão e ele quer roubar a alma humana, ele quer roubar a tua eternidade com Deus. E você tem que resistir firmemente. Frequente cultos, vai aos cultos, ouça testemunhos de pessoas que enfrentaram grandes desafios, que venceram pelo poder de Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Aleluia. Mude de amigos, se possível for. Se são maus amigos, amigos que te levam para o pecado, mude de ambiente. O ambiente tem que ser saudável, livre de influências demoníacas, de pessoas que te levam para o caminho da perdição. Porque na palavra do Senhor está escrito, em Provérbios 14:12, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Reconheça que você tem um problema. Reconheça que você está em pecado e abandone o pecado. Não vá para o caminho da morte. Mude de ambiente, mude de amizades. Encerra esse ciclo de pecado. Não espere pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã você não sabe. O inimigo está trabalhando fortemente para distrair as pessoas, para acomodar as pessoas no pecado, para desviar as pessoas dos propósitos de Deus, dos caminhos de Deus. Esteja num ambiente saudável, livre dessas pessoas demoníacas. Fique perto de Deus, fique perto do povo de Deus, fique perto de pessoas positivas, pessoas que amam a Deus, pessoas que amam ambiente saudável, pessoas que amam o Espírito Santo, pessoas que anseiam
pela vinda de Jesus. Pessoas que anseiam, que têm fome de Deus, que têm fome da palavra de Deus. Seja resiliente, fortaleça sua comunhão com Deus. Frequente cultos, reuniões, cultos de libertação, participa. Busque a tua libertação, lute pela tua alma. Foque em Deus, nas coisas positivas. Busque uma vida com mais significado e abandone o pecado. Qual é o pecado em que você está vivendo? Pense nisso. É para a salvação da tua alma. É para o benefício da tua própria alma. Busque uma vida sana, uma vida santa, uma vida que glorifica a Deus. Busque uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida que agrada a Deus. E abandone o pecado. Reconheça que você precisa de Jesus Cristo antes que seja tarde. Há um preço muito alto a pagar para aqueles que não abandonaram o pecado.